Ideia de jogo diferente, esquema ainda pré-definido. O Sampaio Corrêa tem ingressos também já colocados à disposição para o torcedor. Time estreia diante do Atlético Goianiense e mais um reforço chegou na Bolívia querida. Maranhão Atlético Clube apresentou também 2 jogadores e iniciou a temporada para a Série B do Brasileirão. Tudo bem, minha galera? Seja bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui no canal Laércio Costa Narrador. Lembrando que neste fim de semana teremos muitas jornadas esportivas. E aí vale você se inscrever para ser notificado. Estaremos transmitindo ao vivo no canal aqui o jogo do Sampaio Basquete na sexta-feira. Essa transmissão começa às 7 da noite, vá anotando aí na tua agendinha, ou então acione o sininho para as notificações. No sábado, nossa jornada vai começar bem cedo também, com as emoções de Sampaio Corrêa e Atlético Goianiense, lá direto do Estádio Castelão aqui no canal. Direto do Castelão você acompanha as transmissões. E Sampaio se preparando para chegar aí bem, estrear bem na Série B do Brasileirão. Não sei se é preocupante para você, torcedor, ou se é, legal, vamos chegar junto. Eu estou achando que vai ser interessante a gente ter esse primeiro momento com o Sampaio Corrêa, o técnico o Evaristo Pisa, tendo aí o seu entendimento de esquema de jogo. Porque esse técnico já está aqui desde o dia 8. Então ele já teve muito tempo para trabalhar, para ver o elenco, para participar das demissões, das contratações. Recentemente agora, ontem o Sampaio anunciou o zagueiro Fábio Aguiar da Silva, 34 anos, jogador experiente de Bom Jardim, no Rio de Janeiro, jogador canhoto de 1,86 m de altura, vem do Asa de Arapiraca. Por que esse jogador? Bom, Sampaio estava precisando de um zagueiro. Sampaio demitiu 2 zagueiros. Pedro Carrerete foi o mais recente e o Godoy saíram. Sampaio precisaria repor. Léo Silva, e chegou também, agora foi contratado o zagueiro Fábio Aguiar. Então, tá tudo no rumo, mas isso aí já com o técnico trazendo esse atleta. Quem é o Fábio Aguiar, galera? Vamos lá, saber quem é o Fábio Aguiar. Fábio Aguiar passou exatamente, aqui os dados, mais uma vez para você conferir, vamos ver as equipes que ele passou. Sua trajetória começou em 2008 no profissional, Tigres do Brasil, 2009, 2010, 2011, Duque de Caxias em 2012, foi embora para o Japão, Sagihara e Yokohama em 2013, aí chegou ainda em 2014 também no Yokohama Marinos, veja que o currículo dele é pouco, 34 anos, né? 2016, Yokohama Marinos, 2017, Gamba Osaka, até 2018, 2019 teve no Júbilo Iwata, 2021 veio para o Sampaio, não jogou, foi embora, né? 2021. No Asa, ele teve lá com 9 jogos em 2022, depois foi para o Altos com 6 jogos, 2023, no Asa, 17 jogos e 1 gol marcado, e agora se transferindo para o Sampaio Corrêa, o Fábio, já com experiência de internacional, né? Experiência internacional, então tem aí sua passagem no futebol japonês. A temporada dele e os últimos jogos, aqui estão. A temporada, 1.530 minutos, realizou 17 jogos, disputando o Campeonato Alagoano, Copa Alagoas, Copa do Nordeste e a Copa do Brasil foi apenas um jogo. Os últimos jogos, né, são exatamente os 6 últimos jogos dele. Alagoano 1-0 no Murici, Copa Alagoas 4-0 no Céu mesmo. No Asa empatou com o CSA em 1-1, empatou com o CCA em 1-1 e perdeu para o CRB de 2-0. Essa foi a final, né, do Campeonato Alagoano, que aconteceu no último jogo que ele acabou fazendo. Não diria nem foi a final do Campeonato Alagoano que terminou agora, mas foi o último jogo dele pelo
Asa 2-0 em cima do CRB. O CRB acabou vencendo esse jogo. Essa a trajetória do Fábio no campeonato alagoano. Fábio Aguiar. Então trouxe aqui a sua temporada e é o jogador contratado pelo Sampaio Corrêa Futebol Clube para a zaga. Vamos crer que vai dar certo, né? Vamos crer que vai dar certo. Eu não vou fazer aqui nenhum julgamento antes de ver o atleta, você já me conhece, você sabe disso. Então vamos aguardar para ver. Primeiramente, o Fábio não vai entrar em campo agora. A ideia é daqueles que vem jogando, qual o esquema do treinador, qual aquele que ele vai escolher, 3 zagueiros, 4-3-3, 4-3-2-1, 4-3-2-1. Então vamos ver o que ele vai colocar em campo para esse confronto aí diante do Atlético Clube Goianiense, que já tem o seu esquema de jogo definido, é aquele que apresentou nos jogos finais diante do Goiás. Time bem aberto, jogando com 4-3-3, né? 4-3-3, e às vezes fazendo uma variação para ter apenas um jogador na frente, fazendo exatamente um jogo muito apoiado, o time do Atlético Goianiense. Então não há aqueles espaços que a gente sempre vê da zaga, do meio de campo e do ataque. Não, o time que joga um tanto quanto bem ajustado. E é esse ajuste que o Sampaio Corrêa tem que furar, porque eles são jogadores rápidos. Qual é o esquema de jogo, qual é a ideia do treinador, a gente pode saber a partir de agora, porque eu vou trazer aqui o nosso Afonso Diniz, que ouviu inclusive o Evaristo Pisa ontem na coletiva. Então, meu amigo Afonso Diniz, grande repórter da TV Mirante, da Rádio Mirante, nosso parceiro vai falar aqui para nós. O Sampaio Corrêa já apertou o play na sua preparação específica para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado contra o Atlético Goianiense. Ontem foi dia de trabalho integral no CT José Carlos Macieira. Pela manhã, parte física para fazer um alicerce de todos os trabalhos cheios da semana. E na parte da tarde, o técnico Evaristo Pisa realizou um treinamento tático, já encenando a formação titular do Sampaio Corrêa, mas colocando em segredo, em sigilo, fez esse treinamento com portões fechados. Só que antes, no próprio CT do clube, ele concedeu uma entrevista coletiva, onde falou com a gente sobre diversos aspectos a respeito dessa estreia do Sampaio contra o Atlético Goianiense. Entre uma palavra ou outra, ele deixou escapar que vai com 3 zagueiros, possivelmente, está estudando uma espécie de 3-4-3 para esse confronto diante do Atlético Goianiense. Segundo ele, é o melhor encaixe para superar a equipe goiana. O melhor encaixe para neutralizar o adversário é o 3-4-3, pela característica do adversário. Então a gente tem que pensar, 3 zagueiros em casa e tal. Às vezes a plataforma com 3 zagueiros ela te proporciona um jogo mais ofensivo do que defensivo, né? Só que eu sei como funciona, principalmente no Nordeste, esses 4 anos que eu estou aqui, que tem uma característica de ainda ter os pontos agressivos, os laterais agressivos. A partir do momento que você põe um terceiro zagueiro, nossa, mas veio com uma escola diferente, veio para marcar, vai jogar em casa com 3 zagueiros, mas pensando que eu tenho Bilu, o Matheus Pivô e o Alisson, que são jogadores extremamente fortes de corredor, que às vezes eu posso ter esse jogo, né, pelos lados do campo, momentos Pimentinha apto, que faz bem isso, né, de abrir ali para dentro e gera essa questão de uma ultrapassagem. Então, pôr na prática, tentar analisar se é o ideal isso e tomar a decisão. O técnico Evaristo Pisa, que durante a entrevista coletiva disse que saídas foram diminuídas e agora a tendência é que o Sampaio Corrêa tenha apenas reforços. Por falar em reforços, o time tricolor anunciou um ex-jogador do Pisa que estava no Asa disputando o campeonato alagoano. O zagueiro Fábio Aguiar, natural de Bom Jardim, no Rio de Janeiro, de 34 anos, que chega para uma função em que o Sampaio Corrêa desligou uma série de atletas recentemente, como Alan Godoy e Pedro Carrerete. Estava este ano no Asa, fez 17 jogos, 1 gol, passou também pelo Altos
e esteve no time do Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Depois também teve uma longa passagem por times do futebol japonês. Fábio Aguiar se junta ao elenco do Sampaio Corrêa já esta semana e tem a tendência de regularização e já ficar disponível ao técnico Evaristo Pisa. O Sampaio Corrêa, que até o dia 20 pretende ainda regularizar mais um goleiro, possivelmente um outro zagueiro e um meio-campo. Para o confronto diante do Atlético Goianiense, o Sampaio Corrêa já pratica a venda de ingressos. Os bilhetes estão sendo comercializados de R$ 25 a R$ 50. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Pois é, o esquema de jogo do Pisa, eu acho que ele vai entrar com esses 3 zagueiros. 3 zagueiros. Com Joécio, Gabriel e Léo Silva, né? Esses 3 zagueiros que o Sampaio Corrêa hoje, inclusive, tem à disposição. Então, Léo Silva, Joécio, Gabriel. Gabriel, que é um jogador que sabe sair, inclusive, já foi volante, sabe sair para o jogo. Mas seria essa mesma a configuração do Sampaio para jogar em casa diante do Atlético Goianiense? Há um temor do treinador Evaristo Pisa em lançar o Sampaio no esquema tradicional, que o torcedor já conhece, como a grande arma do Sampaio, que é o Estádio Castelão, com Pimentinha infernizando a vida dos zagueiros de um lado. Aguardamos que o Bill do outro lado também possa ser esse jogador que é jovem, o Bill, insinuante, agudo, driblador. Então o Sampaio abre 2 extremas extremamente competentes, creio eu, né, para esse confronto diante do Atlético Clube Goianiense. Como disse o Evaristo Pisa, em relação ao esquema, e ele conhece bem a escola do Nordeste, geralmente você acha que será um time mais defensivo ao invés de ofensivo, mas isso depende muito da característica do próprio time, né, adversário, e eu fico sinceramente aqui meio reticente. Eu aguardo. É uma característica que a gente não costuma ver desde o ano passado, o Sampaio jogando num esquema com 3 zagueiros, 3-5-2, né? Ou 3-4-3, né? Como é que o Sampaio Corrêa vai entrar em campo para esse confronto diante do Atlético Goianiense, com a ideia do treinador, que se ele deixou escapar, é porque o pensamento é muito forte de colocar um esquema diferente para esse confronto da estreia dentro de casa, diante de um adversário difícil. Não é fácil jogar contra o Atlético Clube Goianiense, mas o Sampaio tem que acreditar na qualidade dos seus jogadores. Tem que acreditar que o Neto Berola vai fazer uma grande estreia. Tem que acreditar que o Johnny Douglas, que vem do São Bernardo, vai arrebentar com o jogo, né? Vai fazer uma grande estreia. Que o Emerson, o Eloy, que é outro craque ali, que conhece cada palmo de terreno do Estádio Castelão, possa fazer um grande jogo, se for ele o escolhido. Se for o Vila também, já conhece ali o terreno, já conhece. Não vou aqui criticar pelo esquema de jogo, porque eu não sei nem qual é o esquema de jogo que ele vai colocar em campo. Mas ele acenou com a possibilidade de 3 zagueiros, como ele mesmo explicou, com o pivô caindo de um lado, o Alisson lá do outro, fazendo uma chegada mais aguda. Pode ser, depende muito do adversário, depende muito também como será assimilada a estratégia no momento que a bola rolar lá no Estádio Castelão pelos atletas. Vamos aguardar, né? Não vamos também aqui atirar pedra, mas Sampaio há muito tempo não joga nesse esquema, com 3-5-2. Então, geralmente, o 3 com 3 zagueiros, não quer dizer que seja 3-5-2, mas Sampaio Corrêa, com os jogadores abertos, e espero que tenha Bill de um lado, Pimentinha, centralizado o Ítalo, porque o Bill não tem características de voltar para o meio de campo, de fechar ali no esquema com 5 homens. Então, sairia o Bill, Pimentinha nem pensar sair do time, né? Não vai ser maluco tirar a Pimentinha. Mas a gente vai ficar, se for esse esquema com 3 zagueiros. Vou ver como é que o técnico vai armar esse time. Estou agora muito curioso para ver o Sampaio estreando
no Campeonato Brasileiro diante do Atlético Goianiense. É isso aí, galera. Então vamos aguardar, é a melhor coisa que a gente faz. Falando agora do Maranhão Atlético Clube, que iniciou a sua intertemporada para o jogo diante do... para o início, né, da Série D do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Maranhão Atlético Clube vai estrear no dia 6. O Campeonato Brasileiro tem dia 15, já o início de abril, somente Série A e Série B, começando nesse mês de abril. Aí no início de maio começa, lá no dia 2, a Série C, e no dia 6 de maio, e o dia 2 é uma terça-feira, e no dia 6 de maio já começa aí a Série D, aí, fazendo a totalidade do Campeonato Brasileiro do seu início, né? E o Maranhão então apresentou 2 reforços na sua apresentação. Maranhão traz o Ronald Camarão. Isso, olha o Ronald dos Santos dos Reis, jogador canhoto, meia esquerda, joga também na lateral esquerda, atuou pelo Motoclube de São Luís e vem aqui para reforçar o Motoclube de São Luís. É uma ótima contratação. O Ronald disputou o Campeonato Maranhense e a Copa do Nordeste na fase de classificação, lá na pré, com 13 jogos. Na equipe teve um gol marcado pelo time rubro-negro, né? E também no Campeonato Maranhense, esse gol foi marcado no Campeonato Maranhense. É um jogador que o Moto teve também muitos altos e baixos na equipe, mas o Ronald sempre manteve uma boa regularidade. Aqui os últimos jogos dele, diante do IAP, o Moto ganhou de 3-0, o Moto ganhou o Sampaio Corrêa de 2-0, 1-0 no Maranhão, 1-1, né, com o MAC na final. Os 2 jogos ele participou então com 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos do Ronald, essa temporada dele e os últimos jogos. O histórico do jogador, ele começou em 2019 no Moto, teve até 2022 e 2023, e agora se transfere para o Maranhão Atlético Clube. Eu gosto do currículo do Ronald, é um jovem atleta que vem aí, lógico, para somar muito pelo time do Maranhão Atlético Clube. Que também anunciou o zagueiro Gustavo, é o outro zagueiro que vem do IAP também, já trabalhou com o técnico José Augusto, jogador que é muito firme, é um jovem atleta ainda, Gustavo, e ele vem aí para reforçar o Maranhão na Série D. É muito melhor, você tá com o cara em casa, tem jogadores bons da casa, contrate os caras da casa. Zé Augusto está preferindo trabalhar com uma juventude, com uma moçada bem mais jovem, né? Porque a gente viu aí o Ronald, vê o Gustavo, são jovens atletas, valores. Existem outros também aqui no Campeonato Maranhense que participaram pelo Campeonato Maranhense, que cabem perfeitamente no Maranhão. Não sei quanto vai mais de reforço, ou quanto vem mais de reforço para o Maranhão Atlético Clube. Quem o técnico ainda vai indicar, falou sim, Passira, lá do futebol Manauara, para chegar ao Maranhão Atlético Clube. Enfim, o Maranhão está só iniciando a sua intertemporada, porque o Zé Augusto já tem o time, o elenco vai ser mantido para a Série D, e essa foi uma atacada de mestre aí do presidente, o Carlos Eduardo Dias, em manter o Maranhão Atlético Clube para a Série D do Campeonato Brasileiro. Confio no Maranhão. A minha preocupação aqui está hoje no Cordino. Não sabemos o que o Cordino tem. São contratações, o time muito fechadinho, sem divulgação, sem assessoria de imprensa. Apenas os colegas de vez em quando é que mandam alguma informação, mas muito de vez em quando. Vamos esperar que o Cordino se abra um pouco mais, que mostre aquilo que está fazendo, porque o Campeonato Maranhense para o Cordino realmente foi muito ruim. Final do campeonato, não se classificou, e olha que ele era o vice-campeão do estado em 2022. Então muitas coisas erradas foram feitas na temporada. Esperamos que todas elas sejam colocadas de lado, não varridas para debaixo do tapete não, sejam incineradas, né? E que um novo momento venha a viver o time do Cordino, agora para a Série D do Campeonato Brasileiro. É isso. Sampaio anunciou Fábio Aguiar, zagueiro, chegando para o time tricolor como reforço. Jogo reta, contagem regressiva para o início, para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos aguardar, vamos acompanhar a Bolívia querida. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para notificações, seu like é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera desta terça-feira. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.